Muito cuidado, porque amanhã vai acontecer algo que pode impactar no mercado de criptomoedas. Eu vou falar disso nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, das criptomoedas que estão caindo forte hoje. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que ocorreram hoje e que vão ocorrer amanhã, como eles podem impactar o mercado de criptomoedas. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. A coisa não está fácil para as altcoins, mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também, pessoal, seguirem o nosso canal no Telegram, tá? Se puderem compartilhar esse vídeo em grupos que você participa de criptomoedas, com colegas que se interessam pelo tema, você ajuda muito o canal, tá? Bora lá, pessoal, falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E, pessoal, já vou falando com vocês, tá? O gráfico do Bitcoin, meus amigos, ele tá no limite aqui, tá? Infelizmente, se o Bitcoin perder essa região dos 98, 97 mil dólares em que ele está agora, a tendência de alta em que ele vinha nos últimos dias, ela vai estar comprometida, tá? A Tainan, até quando ele vai cair? Pessoal, olhando o gráfico aqui, eu particularmente não consigo ver um padrão gráfico novo para fazer uma projeção de preços e falar com vocês, olha, rompeu tal coisa com alvo em tal lugar, tá? Eu não consigo ver um padrão por enquanto. O que dá para forçar a barra aqui, para quem quiser muito saber se a gente tem algum padrão, uma projeção de alvo, é forçar a barra aqui e desenhar um canal de alta aqui, tá? Dá para dizer que a gente teria aí um canal de alta e se acontecer do Bitcoin romper ali os 90, eu vou colocar aqui, podemos até falar os 95, tá? Que é uma região que vem sendo suporte aí nos últimos dias. Se acontecer dele romper, pessoal, aí a gente pode projetar isso aqui para baixo, aí a gente teria alvo lá nos 84 mil dólares, tá? Então, cuidado, porque se o Bitcoin não se segurar aqui, existe sim um risco dele ir nos 84 mil dólares, tá? Tainan, você está afirmando que vai? Não, vai depender de uma coisa que vai acontecer amanhã. Eu vou explicar para vocês em detalhes no que vocês devem prestar atenção amanhã, tá? Mas a situação do Bitcoin aqui não tá fácil. Ele está em uma região de suporte, ele não pode romper isso aqui para baixo. Ele vai depender, de, como eu disse, de um evento que vai acontecer amanhã, tá? E, pessoal, acho que em termos de gráfico do Bitcoin, curto prazo é isso, a gente está no suporte. Em termos de prazos maiores, a gente ainda continua naquele cenário que a gente vinha falando aí em outubro, tá? Que foi o cenário do rompimento da bandeira de alta. Ali no gráfico semanal, em outubro, o Bitcoin rompeu para cima uma bandeira de alta. O alvo dessa bandeira de alta está na região dos 120 mil dólares, tá? Ah, Tainan, mas por que ele está caindo? Pessoal, ele não vai buscar o alvo de uma vez, tá? A gente está falando aqui de um gráfico semanal. Cada vela dessa que aparece no gráfico representa uma semana. Olha a quantidade de vela que tem aqui, tá? Então, isso aqui não é coisa rápida. Para ele bater os 120 mil, sinceramente, aí já é crença minha, tá? Porque é difícil, é impossível saber exatamente quando o mercado vai bater um alvo desses. Mas eu acredito que isso aí vai ser no ano que vem, tá? Lá para janeiro, talvez fevereiro. Mas para dezembro eu tenho minhas dúvidas aqui se o Bitcoin vai conseguir ir nos 120 mil por agora, tá? Acho que sim, o Bitcoin ele ainda deve chegar nos 120 mil dólares, só que eu não acho que vai ser tão rápido, não vai ser em poucos dias, como muita gente estava acreditando e esperando aí, tá? Então, situação do gráfico do Bitcoin é essa, prazos maiores, né? Nos tempos gráficos mais longos a tendência continua sendo de alta, isso aqui é apenas uma correçãozinha, mas nos tempos gráficos menores ele tá aí por um fio, tá? Então, também não posso deixar de falar, pessoal, da situação do mercado americano, tá? Hoje, apesar de tudo, né, apesar das criptomoedas estarem caindo, não foi um dia de queda muito forte no mercado americano, tá? Se a gente for aqui para o gráfico do SP500, pessoal, ele fechou praticamente no 0 a 0 hoje, tá? Mas atenção, pessoal, porque o SP500, o mercado spot, fechou perto das mínimas, tá? Ele fechou praticamente aí na mínima hoje, tá? Tainan, o que isso significa, né? Qual que é o impacto disso? Pessoal, geralmente, quando a gente vê o mercado fechar na mínima, né, significa que nem todo mundo que queria vender pode ter vendido naquele dia, tá? Então quer dizer que o movimento pode continuar nos dias seguintes. Então, cuidado, porque o mercado americano, apesar de ter caído forte ontem, muitas pessoas estão achando que ele vai voltar a subir logo. Não é isso que o gráfico está dizendo, tá? Parece que esse movimento aqui, essa pernada de baixa dos últimos dias, ela ainda não terminou, tá? O SP500 parou aqui numa região de suporte, essa região aqui dos 5.864 pontos, tá? Que está segurando ele por enquanto, mas se romper isso daqui, meus amigos,
aí complica bastante, porque o próximo suporte vai estar lá na região dos 5.740 pontos aproximadamente, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui. Mas, pessoal, vai acontecer uma coisa amanhã que pode decidir isso daqui. Talvez até fazer o SP500 romper isso aqui para baixo de vez, ou voltar aí a se recuperar, talvez ficar mais estável e não cair tanto, tá? Mas antes de continuar, pessoal, não posso deixar de comentar sobre os dados que a gente teve hoje, tá? Hoje a gente teve dados macroeconômicos relativos ao mês passado, né? E alguns dados aí também de trimestre. E, meus amigos, praticamente todos os dados, a maioria deles vieram ruins, tá? Ruins para o mercado no contexto atual. Se a gente olhar aqui, por exemplo, pessoal, a revisão do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, a expectativa foi mais alta, tá? A expectativa antes era que o PIB dos Estados Unidos teria crescido 2,8% no primeiro trimestre de 2024, no terceiro trimestre, desculpa, tá? No terceiro trimestre de 2024, mas com a revisão de hoje isso subiu para 3,1%, tá? E pessoal, isso aqui é importante porque ontem a gente teve reunião do Fed, mudança na taxa de juros. As falas do Jerome Powell incomodaram muito o mercado, as projeções do gráfico de pontos incomodaram muito o mercado, só que esse dado VI aqui mostrando esse crescimento maior do que o esperado, só reforça o que o Jerome Powell falou ontem, tá? Esse dado basicamente está falando assim, Jerome Powell, Fed, preocupa com a inflação porque a economia está bem, vocês não precisam preocupar com recessão agora, a economia está crescendo mais até do que nós esperávamos até ontem, tá? Então, isso daqui, meus amigos, é péssimo para o mercado nesse momento, tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, pessoal, a expectativa eram 229 mil, veio 220, tá? Ah, Tainan, mas esse dado aqui é só um dado, né? Toda semana tem dado desse tipo e tal. Sim, mas os últimos dados do mercado de trabalho, payroll, outros dados têm mostrado aí o mercado de trabalho bastante aquecido, tá? Então, mais um dado mostrando a economia forte, tá? O índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, ele veio aí abaixo da expectativa, tá bem abaixo, a expectativa era um crescimento ali de 2,9, veio menos 16,4, mas para mim, pessoal, esse dado aqui, que é o único que em tese seria bom, né, porque estaria mostrando a economia mais fraca, ele não é tão importante, tá? Esse aqui, o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que veio bem abaixo, ele não representa a economia dos Estados Unidos como um todo, tá? Ele é um índice de um setor específico, que é o setor industrial. A economia dos Estados Unidos é bastante diversificada e o principal setor é o setor de serviços, tá? Além disso, ele é um índice que avalia aí o desempenho da economia industrial, do setor industrial em uma região muito limitada, né? Uma região muito específica, que é a região da Filadélfia, que inclui os estados ali da Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, acho que é Delaware que fala, não sei, tá? Mas aquela região ali, tá? Não é um índice aí que representa muito bem a economia como um todo. E, pessoal, para variar, o dado de venda de casas usadas de novembro, que veio ao meio-dia, também veio acima da expectativa, tá? Veio 4,15 milhões, quando a expectativa era 4,09, tá? E no mês de outubro foi 3,96 milhões. Ou seja, além de vir acima da expectativa, cresceu mais do que o mercado esperava, tá? E o dado de venda de casas usadas, pessoal, é de extrema importância, tá? Porque ele revela muito sobre a economia, né? Geralmente, quando você tem aí uma venda de imóveis, de casas usadas fortes, isso mostra que os consumidores estão confiantes o suficiente para fazer grandes aquisições, para comprar coisas caras, tá? Isso normalmente cresce quando você tem uma economia aquecida, quando o mercado de trabalho está bom, as pessoas estão seguras ali de que elas conseguem gerar renda para pagar ali a hipoteca que elas fazem na aquisição do imóvel. Me desculpe, pessoal, cliquei num outro negócio aqui, fui parar em outra tela, tá? Mas o dado de mercado, o dado de venda de casas usadas, pessoal, ele é muito importante, porque ele também mostra que as taxas de inadimplência não estão tão altas, tá? Porque geralmente quando você está vendendo casas acima do esperado, isso mostra que o mercado de crédito ele está favorável, né? Que os bancos eles estão se sentindo confortáveis em ceder empréstimos aí, hipotecas imobiliárias para consumidores, e se eles estão fazendo isso é porque eles acham que as pessoas vão conseguir pagar, tá? Então, sinal de economia forte. E também, pessoal, tem o efeito multiplicador, né? Que o setor imobiliário ele é um setor aí que ele
ele movimenta dinheiro fora do setor imobiliário, né? Quando alguém está comprando casa, geralmente essa pessoa vai precisar comprar móveis eletrodomésticos. No caso de casas usadas, que é o que esse dado mede, vai muitas vezes ter que reformar a casa, tá? Elas vão ter que contratar serviços ali associados à casa que elas estão comprando, né? Muitas vezes a corretagem, o seguro que elas precisam pagar, muitas vezes, tem muitas casas, né, que às vezes tem seguro, principalmente em lugares dos Estados Unidos ali onde tem furacões, problemas de desastres naturais, né, inspeções, tá? Às vezes vão ter que pagar algum serviço ali na casa, instalar alguma coisa que não tem, né? Então, isso aqui mostra que a economia americana tá forte, tá? Os dados de hoje vieram sem deixar dúvidas disso, tá? E meus amigos, amanhã a gente vai ter algo aí que pode jogar mais lenha na fogueira do mercado, que pode causar mais insegurança, que é o dado de inflação do núcleo do índice de preços PCI. Porque, pessoal, a meta que o Fed coloca lá de 0,2% de 2% de inflação, que é a meta ali, que é a inflação que ele precisa colocar para ele poder cortar os juros ou deixar os juros em um patamar ali mais confortável para a economia, é justamente para esse indicador aqui, o núcleo do índice de preços PCI, tá? É o principal dado que o Fed olha para a inflação. Tem o CPI, que eu já falei aqui, né? Inclusive os últimos aí vieram fortes, tá? Mas o PCI, principalmente o núcleo do índice de preços PCI, é o favorito do Fed para decidir aí o que ele vai fazer com a política monetária, porque ele exclui itens voláteis do cálculo, tá? Como alimentação, energia, né? Porque, por exemplo, você pode ter aí uma seca em uma região e alguns alimentos específicos, como tomate ou alguma outra coisa, pode ficar um pouco mais cara, e isso não necessariamente quer dizer que a gente está tendo uma inflação generalizada. Alguns índices podem enganar por causa de coisas desse tipo, tá? Ele também tem uma cobertura mais abrangente em termos de bens e serviços que são consumidos aí pelos americanos, incluindo saúde, educação, serviços financeiros, tá? Que muitas vezes eles não são detalhados no CPI, tá? E tem um detalhe importante, né, pessoal? O consumo representa aí cerca de 70% do PIB dos Estados Unidos, tá? Então, esse índice aí, ele ajuda o Fed a entender melhor como as coisas estão, tá? E também tem os ajustes por substituição, né? Porque muitas vezes, pessoal, o consumidor, ele substitui uma coisa pela outra, tá? Por exemplo, o preço da carne de boi subiu muito, o consumidor pode começar a consumir carne de frango, tá? E esse índice aqui, o PCI, ele ajusta isso, tá? Ele muda ali de acordo com o que está sendo parte da cesta de consumo dos consumidores, tá? Então o mercado fica com muito mais atenção nesse dado, porque ele guia as decisões do Fed. Tainan, mas a decisão já passou, foi ontem, né? Sim, tá? Mas como esse é o dado mais importante, se acontecer de a gente ter susto nesse dado amanhã, pode ser que o mercado caia mais. Então isso aqui ameaça causar uma queda no mercado amanhã, tá? Acredito que se ele vier aí igual 0,2, que é a expectativa para novembro, ou abaixo disso, tranquilo, tá? Isso aí pode ajudar um pouco o mercado a ficar um pouco mais calmo, né? O mercado pode olhar isso e entender, olha, pelo menos a inflação não subiu acima do esperado, tá? A gente já sabe ali o que o Fed está pensando em fazer para 2025, que vai ter só 2 cortes de juros. Porque se esse dado amanhã surpreender para cima, além de reforçar o que o Jerome Powell falou ontem, que o gráfico de pontos mostrou, pode ainda piorar a situação. Então, o mercado pode começar a achar que está acontecendo algo como aconteceu no final do ano passado. Não sei se vocês se lembram, tá? O Fed já estava para começar a cortar juros muito antes do que ele começou em setembro, tá? Estavam especulando que o Fed poderia cortar juros em janeiro de 2024, depois em março, depois em junho. Mas por que não cortou? Porque ali, a partir de outubro do ano passado, a gente começou a ter esses dados mostrando a inflação subindo e acelerando novamente. Isso foi até março, até meados de março, abril, tá? E isso aí acabou adiando o corte de juros. Então, se a gente começar a ver esse dado surpreendendo para cima amanhã, no mês que vem, pode ser que o Fed, inclusive, pause os cortes de juros e até diminua a expectativa de corte de juros para 2025, tá? Então o mercado tá muito atento nisso, tá? Se ele vier igual, como eu disse, igual 0,2 ou abaixo, beleza, o mercado pode ficar mais calmo, talvez até subir, dependendo de como tiver o humor do mercado amanhã, mas se vier acima de 0,2, a coisa complica e, pessoal, eu vejo um certo risco de amanhã a gente ter esse PCI surpreendendo para cima, porque
o indicador que tem componentes que são inclusive utilizados no cálculo do PCI, surpreendeu esse mês, tá? Não sei se vocês se lembram, mas algumas semanas atrás a gente teve a divulgação desse indicador aqui, né? O famoso índice de preço ao produtor. A expectativa era que crescesse 0,2% em novembro e cresceu 0,4%, tá? E o anterior ainda foi revisado para cima, de 0,2 para 0,3, tá? Por que que é importante, pessoal? Como eu disse, alguns componentes utilizados para calcular o índice de preço, o PCI, eles são usados, tá? Preços de bens finais destinados ao consumo, eles servem como base para calcular os custos incorporados no núcleo do PCI, né? Serviços relacionados com consumo pessoal, tá? Serviços médicos, financeiros, são calculados com base em custos e insumos medidos pelo PPI, Índice de Preço ao Produtor, tá? Então, olhem só, tá? Preços de serviços de saúde, pessoal, afetam o núcleo do PCI, tá? Cálculo de bens duráveis e não duráveis também podem entrar, tá? Os dois, pessoal, eles excluem ali a energia e alimentos, tá? Então, assim, pode ser que a gente tenha o risco, tá? A gente teria que saber, para dizer se vai acontecer ou não, como vieram esses itens aí que são usados para calcular o PCI no PPI, tá? A gente teria que ver. Infelizmente eu não tenho Bloomberg, eu não consigo acessar essas informações de forma detalhada, mas isso aqui já levanta o alerta na minha visão, tá? Mas enfim, acho que já consegui passar a mensagem, né, no que vocês devem prestar atenção amanhã, tá? Mas vamos aqui falar, pessoal, da situação da análise de sentimento do Bitcoin, porque também não tá muito legal e eu vou mostrar o porquê, tá? Começando aqui pelo TRDR, pessoal, hoje a gente teve uma coisa aí que não foi muito legal, né? O long short ratio está subindo, tá? Isso quer dizer que a gente tem mais pessoas apostando na alta do que na queda. O pessoal tá naquela mentalidade. Ai, meu Deus, o Bitcoin tá barato, né? Caiu abaixo de 100 mil dólares. Tá barato, vou lá no mercados futuros, lá, vou abrir uma posição alavancada apostando na alta, tá? O pessoal tá pensando isso, pelo menos é o que parece estar mostrando aqui, tá? O que tá salvando, pessoal, é que agora de tarde a gente teve muita liquidação com essa queda forte do Bitcoin aí, e o Open Interest deu uma caída, tá? Mas temos que ficar atento, porque se o Open Interest, que é esse indicador aqui de baixo, voltar a subir nas próximas horas com o long short ratio subindo, isso pode indicar mais quedas, tá? Porque vai estar indicando que o pessoal está abrindo posições apostando na alta, alavancados, e que as baleias podem tentar jogar o mercado para baixo para tomar o dinheiro desse pessoal. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, do Liquidation Rich Map da Highblock. Como eu havia falado no vídeo de ontem, tá? A gente tinha bastante liquidez aqui na região dos 96 mil dólares. Eu também tinha mencionado aqui no TRDR, a gente tinha um aumento de apostas na alta, tá? E o que poderia fazer, o que aumentava a probabilidade do mercado cair para buscar essa liquidez que estava abaixo, e não deu outra, tá? Hoje o Bitcoin caiu e liquidou aquele pessoal que estava alavancado apostando na alta, tá? Se a gente olhar o mapa de calor aqui, desconsiderando outros fatores, a gente pode olhar e falar, olha, tem bastante liquidez lá nos 111 mil, né? O Bitcoin vai buscar os 111 mil agora. Eu não teria coragem de fazer esse tipo de aposta. Primeiro, pessoal, essa galera que estava apostando aqui pesado lá que ficou com a liquidação lá nos 111 mil, provavelmente eles abriram posição apostando na queda quando o Bitcoin estava ali por volta dos 101, 102 mil dólares, tá? E o Bitcoin caiu ali para quase 95 mil dólares hoje. Tá? Então esse pessoal que estava alavancado fez um lucro, então não temos a garantia de que esse pessoal ainda está posicionado, tá? Até porque quem faz operação short num momento desse do ciclo de alta como a gente está, geralmente não fica segurando a posição por muito tempo, tá? Porque é um risco muito grande, ainda mais alavancado. Então eu particularmente agora, pessoal, não consigo aí ver tantos sinais claros de movimento, tá? A gente teria bastante liquidez ali no 102, no 103, também lá no 105, tá? Mas, se vai buscar, eu acho que vai depender muito de a gente acompanhar ali o TRDR para ver o que vai mudar em termos de posicionamento dos investidores nas corretoras. E a gente não pode também, pessoal, deixar de analisar a situação das principais criptomoedas, que não está fácil, tá? Como eu havia avisado ontem, pessoal, existiu o risco da Ethereum, que bateu na região de resistência dos 4 mil dólares, formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo. E, infelizmente, pessoal, olhem o que aconteceu. A Ethereum, hoje, dá para se dizer que ela rompeu para baixo ali aquele topo duplo, tá? E se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para Ethereum, para saber até onde ela pode cair, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente 3.050 dólares, né? Podemos até arredondar aí para os 3 mil dólares, tá?
Mas o que isso quer dizer é o seguinte, parece que ela não caiu tudo que ela tinha que cair, existe risco, pelo menos de acordo com o gráfico, dela cair mais ainda, tá? A questão, na minha visão, vai depender muito desses indicadores amanhã. Se surpreender para cima, meus amigos, como o PPI surpreendeu na última leitura, preparem-se porque existe o risco do mercado americano cair e a Ethereum acabar acompanhando, tá? Então, a gente tem que falar da XRP também. E, pessoal, a XRP eu tô achando que ela tá bastante estável, viu? A XRP tá caindo 1% hoje, né? Hoje, pessoal, teve várias altcoins aí chegando a cair 10%, mais de 10%, a XRP tá caindo 1%, tá? Isso aqui tá com cara de pullback, tá com cara de que se amanhã os dados lá de inflação dos Estados Unidos vierem bons, talvez até abaixo da expectativa, existe chances aí da XRP até engatar uma alta e usar isso aqui como pullback para ir buscar os 3,20, tá? Agora, se amanhã a gente tiver dados ruins, o Bitcoin cair de novo, as altcoins começarem a cair, pode ser que uma hora a Ethereum acabe perdendo esse suporte e não aguente, tá? Acho que tudo vai depender muito desses dados amanhã, aqui no caso da XRP, porque ela ainda tá conseguindo se segurar, tá? A da Cardano, pessoal, situação da Cardano não tá legal, tá? A impressão que eu tenho é que ela está rompendo para baixo ali, um possível ombro, cabeça, ombro, né? Ela tá devolvendo aí boa parte da queda, tá? Mas tá muito nítido aqui a possibilidade de um ombro, cabeça, ombro, pessoal. O alvo aqui para Cardano estaria na região ali dos 62 centavos, tá? Então, se a gente tiver aí esse movimento que o gráfico está indicando que pode acontecer, a coisa complica. O que poderia salvar a Cardano aqui agora é se os dados de inflação amanhã vierem bons, tá? Se vierem ruins, esquece, porque a situação dela complica, ela pode cair para os 60 centavos de dólar. Tá? Solana, pessoal, ela tá numa situação difícil, tá? Ela tá se segurando ali no fundo daquele canal de baixa, mas se ela acabar rompendo isso aqui, pessoal, aí o próximo suporte importante para Solana está lá na região dos 180, tá? Então fiquem de olho, porque a Solana hoje já chegou ali no 187, né? Ela chegou bem perto, ela está dando sinais aí de que a queda ela está intensa, tá? A gente vê aqui o volume de negociação subindo nas quedas e caindo nas altas que o mercado fez nos últimos tempos, tá? Isso aqui é o sinal de que a Solana está em tendência de baixa e ainda não tivemos sinais de reversão, tá? BNB, pessoal, Binance Coin, tá? Ainda não formou um padrão. Se ela romper para baixo a região dos 644, aí sim ela vai formar um padrão. Se isso acontecer, o alvo para ela vai ser lá na região dos 567 dólares, tá? Dogecoin, pessoal, rompeu para baixo ali aquele ombro, cabeça, ombro. O alvo para Dogecoin agora está na região de aproximadamente 26 centavos de dólares, tá? Tron, pessoal, gráfico da Tron ali já descartou aquela bandeira de alta nos últimos dias e tem que tomar cuidado. Por enquanto eu não vejo padrões novos, mas se a Tron romper para baixo a região ali dos 24 centavos, aí ela vai formar aqui o que a gente pode chamar de um topo duplo, né? E de forma conservadora, tá? Se ela romper os 24 centavos, o alvo seria lá nos 18 centavos, tá? Então, fiquem de olho na Tron, tá? Tom, pessoal, moeda do Telegram aí parece estar rompendo para baixo aquele possível topo duplo, né, que a gente alertou ontem, tá? E por enquanto ainda não fechamos o gráfico diário, né? Mas se ela fechar aqui muito abaixo, tá? O alvo estaria na região dos 3,98, né? Não seria nada legal para quem está rodando altcoins, tá? Avax, pessoal, parece estar rompendo para baixo um topo duplo com alvo lá nos 30 dólares, tá? Também não tá legal a situação da Avax, tá? Aave, pessoal, o gráfico da Aave aí já atingiu o alvo daquele topo duplo. Por enquanto eu não consigo ver um padrão novo aqui para a Aave. Então o que dá para dizer é que pelo menos aqui no gráfico de uma hora tá bem nítido uma tendência de queda, tá? Ela precisa quebrar essa tendência de queda aqui para a gente poder deixar de ter essa expectativa de queda, tá? Monero, pessoal, tinha rompido para baixo um ombro, cabeça, ombro, com o alvo lá no 184, já chegou lá no 189, ainda tem mais espaço para queda, tá? Pendle, pessoal, a situação ficou muito feia para Pendle, tá? Porque olhem isso daqui, meus amigos. Olha como provavelmente a Pendle vai fechar daqui a pouco, tá? Se a Pendle fechar com o gráfico diário assim, pessoal, a tendência de alta em que ela vinha desde agosto estará aí encerrada, tá? Pelo menos na minha visão estará encerrada. E aí a gente vai ter que rezar para o mercado se estabilizar, porque senão ela vai formar um topo duplo, né? E se formar um topo duplo aqui, pessoal, aí ela pode cair mais, tá? Aí a gente teria alvo para a Pendle lá na região de aproximadamente 3 dólares e 65 centavos se ela romper para baixo esse topinho duplo aqui, tá? Shadow Token, pessoal, a moeda aí que a gente falou nos últimos dias subiu bastante, tá?
Infelizmente o gráfico dela não tá legal, parece que ela está formando aí um ombro, cabeça, ombro com alvo lá na região dos 48, 50 centavos de dólares, vamos arredondar, tá lá para a região dos 50 centavos de dólares, aquela região, inclusive, em que a gente comprou, tá? A primeira vez, então, Shadow Token está ameaçando corrigir também, devolver essa alta, tá? Então, o gráfico dela não tá legal, parece que agora ela está fazendo pullback e, assim como para a maioria das outras moedas, eu acredito que vai depender muito do que vai acontecer amanhã, lá com os dados macroeconômicos. Não podemos ter surpresas negativas, tá? SUI, pessoal, moeda aí que subiu bastante nas últimas semanas, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção, a gente vê um topo duplo que ela rompeu para baixo nas últimas horas, né? O alvo desse topo duplo tá lá nos 3,83, ela já chegou ali nos 3,94, tá? NIA, pessoal, NIA, infelizmente, como eu já tinha falado ontem, ela já tinha rompido ali um ombro, cabeça, ombro com alvo lá na região dos 4 dólares e 30 centavos, tá? Então, NIA, que agora está em 5,27, ainda tem espaço para cair mais até os 4 dólares e 30 centavos aproximadamente, tá? A única coisa que poderia salvar as altcoins agora, como eu disse, são esses dados amanhã, tá? Secret, pessoal, tem que falar dela também, tá? Ontem eu já tinha falado que ela rompeu para baixo ali, um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos 24 centavos aproximadamente, tá? E eu continuo com essa mesma visão. Para mim, a Secret rompeu o ombro, cabeça, ombro ali, e existe risco dela cair até os 24 centavos aí nos próximos dias, semanas, se os dados macroeconômicos não ajudarem, principalmente amanhã, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados. Acho que vocês que estão fazendo hold não precisam se apavorar. Em dezembro de 2020, quando o Bitcoin caiu ali dos 19 para os 17 mil dólares, foi uma queda relativamente pequena, mas as altcoins derreteram de uma forma absurda, tá? Eu acho que a gente tem que manter a calma. Holdar altcoin não é uma tarefa fácil. Operar altcoin muito menos, tá? Mas é possível ganhar dinheiro sim fazendo isso. O negócio é ter paciência e sangue frio. No mais, desejo a todos aí uma excelente noite de quinta-feira. Um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.